vamos lá. Bom, o que eu vou fazer aqui é quase que uma peça teatral, né? Porque eu vou basicamente resumir o primeiro livro do Platão, que é da República. Não o primeiro que foi o primeiro livro que ele escreveu. É porque os capítulos desse livro, A República, se chamam livros. Então o livro 1 é o capítulo 1. Eu vou fazer um resumo assim. E o que acontece nesse livro? Ele, basicamente, ele narra assim, uma história real, que é Sócrates conversando ali no templo com o pessoal, tentando parir a verdade, tentando chegar, né, às conclusões lógicas corretas. Então é muito importante a gente ter em mente que isso é uma coisa verdadeira, que é algo que aconteceu mesmo, que escreveram, né? Platão escreveu. Bom, tudo começa com Sócrates indo visitar Céfalo com seus amigos após receber uma carta do escravo de Céfalo. Sócrates, ele chega e fala que parece que o ponto que Céfalo está, né, os poetas eles falam, não, você está no limiar da velhice. Né? Afinal, como que é esse momento da vida, essa velhice? Que outras coisas você diria a respeito dessa sua fase? Né? Sócrates, chegando lá, pergunta isso para Céfalo, que é esse homem velho. Céfalo responde que de vez em quando ele reúne uns amigos dele, da idade dele, para conversar, né? Aí eles ficam lá falando, os amigos, que sentem muita falta dos prazeres da juventude, do vinho, das boas mesas ali, né? Comendo com o pessoal. E que muitos que achavam que viviam bem, agora já nem têm mais vontade de viver. É isso que ele responde. Não bloqueio, amiguinho. Senão não deu. Ok. Mas aí ele responde, isso são os que os meus amigos falam. Enquanto a mim, não penso assim. Mas, quando se vivem com ordem e simplicidade, a velhice é moderadamente penosa. Mas se não se viver assim, com ordem e simplicidade, tanto a velhice quanto a juventude são árduos. Parece que esse aqui também está no bloqueio automático. Bom, só isso já seria tema de muito parece, só essa parte, né? Caramba, velhice, vai ser penosa, porque que a juventude também é. Mas não é esse o escopo agora, então vamos seguir em frente, né? Sócrates responde, né? Eu quero te ouvir mais, né? Me digas, não é mais fácil viver com as tuas abundantes riquezas? Dizem que os ricos têm numerosas compensações. Céfalo responde, falas com acerto, mas não é tanto assim quanto julgam. Com uma pequena conversinha, né, decorrendo ao longo demais, né, não faz sentido eu falar tudo exatamente o que aconteceu, o Sócrates pergunta, mas Céfalo, tu ganhaste isso por herança? E aí ele responde, aí ele responde que sim, né, que foi herança. E aí Sócrates, agora que realmente começa a conversa do tema, né? Sócrates pergunta, mas que bens supremos julgas que com essa fortuna permitiu-te gozar? E aí Céfalo responde, eu não persuadiria muita gente se dissesse o que vou te dizer. Quando o homem está prestes a morrer, o medo e a preocupação assaltam de propósito as coisas que antes ele não se preocupava. Então, conforme ele foi chegando perto da morte, ele começou a se preocupar com coisas que não aconteciam antes. Ele não tinha preocupações. O que se contam, né, os mitos que ouvimos sobre Hades, os castigos daqueles que cometem injustiça nesse mundo, começam a atormentar a minha alma. Temo que talvez sejam verdade. Isso Céfalo respondendo, né? E por fraqueza da idade, porque estou mais perto das coisas do além, eu as enxergo melhor. Só isso, né? Muito profundo. Caramba, ele está mais perto da morte, então ele consegue ver melhor
o que realmente vale, né? O que realmente fica depois da morte. E aí Sócrates, sapiens, de uma forma genial, né? Ele vai lá e pergunta, mas o que tu consideras como justiça? Afinal, você falou que quem comete injustiça vai para o inferno, né? As correntes de Hades. Então ele pergunta, o que é justiça para você? Ele responde, a respeito dessa virtude, afirmo que seja simplesmente em dizer a verdade e em devolver o que se recebeu para alguém. É uma definição bem simples. A gente vai botar aqui a primeira definição. Dizer a verdade e devolver o que se recebeu de alguém. Uma definição boa, talvez assim, para pensar rápido. Só prestem muita atenção nesse E. Esse E faz toda a diferença. Porque quando eu vou querer refutar esse argumento, repare que ele tem duas partes. Dizer a verdade e devolver o que se recebeu. Se a gente for lembrar, né, de tabela verdade, coisas mais lógicas, né, a negação disso daqui, basta que uma das duas não seja verdade, para que isso tudo não seja verdade. Se fosse um ou, aí eu teria que negar os dois. Não é dizer a verdade, não é isso. Mas como é um e na definição, então basta negar uma das duas sentenças, que é dizer a verdade ou isso. Ou seja, quando a mulher de vocês, a mãe chegar e falar, pô, cara, você é chato pra caraca e é feio, então basta você falar, eu não sou feio. Aí pronto, você negou o argumento dela, eu não sou feio. Não, me desculpa, no caso, você não é chato. Pode ser, pode ser. Exatamente. Mas aí Sócrates diz, né? Olha, mas todo mundo concorda que se um amigo te der armas, né, de presente, e você quiser, com um espírito enlouquecido, devolver, isso que você está fazendo não é justo. E quem fizer isso não estará sendo justo. Ele deu de presente para você, você vai e devolve? Então temos um contra-argumento para essa definição. Céfalo responde, realmente você está certo. E, portanto, essa não é a definição. É Céfalo, né, já velho, ele fala, eu vou embora aqui, eu tenho tempo aqui para cuidar dos meus sacrifícios, né? Então, o que aconteceu foi, tivemos essa refutação, né? Se algum amigo der armas ou presentes, restituí-la seria algo demasiado louco. E quem fizer isso não está sendo justo. Ele está usando o bom senso da pessoa. Se alguém te dá alguma coisa, não faz sentido você devolver. Então, isso junto gera uma contradição. Se é uma contradição, tem problema aqui. É um sistema lógico que é falho, né? Não é completo. Bom, então, vamos para a segunda definição de Polemarco, de justiça, né? De Polemarco. Mas continuando a história, aí então Céfalo sai da discussão. Então Sócrates ele chega, você, Simonides, você que é o herdeiro das heranças de Céfalo, o que você acha que é justo? Bom, Simonides responde, eu acredito que devolver a cada um que lhe deve, nessa parte ele tem razão. Não é bem devolver tudo, como ele falou, é devolver o que lhe deve. Eu acho que nessa parte ele tem razão. O que mostra uma coisa muito legal acontecendo, né? Em todas essas tentativas de definição, sempre tem algumas coisinhas certas, e eles vão pegando essas coisas para ir construindo. E repare que ele não fala, essa é a definição. Ele só acha que nisso tem razão. Se a definição existe, tem que ter isso aí. Sócrates diz, de fato é difícil recusar do argumento de Simoníades, um divino homem sábio. Mas e tu, Polemarco? Talvez tu saibas. Polemarco diz, parece que Simoníades diz que o justo é devolver o que se deve. Em outras palavras, devolver o que lhe é devido. Dar a cada um o que lhe é devido. Essa vai ser a segunda definição que vai ter de justiça. É muito importante que para os argumentos que vão aparecendo aqui, a gente não olhe eles isoladamente. A gente entenda eles no contexto que está acontecendo. Porque se a gente olhar eles isoladamente, vão parecer coisas totalmente arbitrárias. Caraca, mas onde é que tu tirou isso? Não faz sentido. Então, é importante estar no contexto. Então, Sócrates ele diz, ora, se alguém te confiou ouro,
Alguém te deu ouro para você guardar. E ele precisa restituir esse ouro, precisa pegar de volta. E só que nessa restituição do ouro, você que guardou fica com prejuízos, e esse alguém que te emprestou é seu amigo, não é justo. Não é justo ele pegar. Você saiu no prejuízo. Pô, mas isso é dele, mas bom senso, cara, não é justo, ele é seu amigo. Então isso já mostra, caramba, esse ouro é devido dele. Isso já mostra uma sensação de que isso aí está errado. Não é bem assim. E Poliamarco responde, né? Perfeitamente, não é justo. É como eu falei, né? Isso mostra para dar um indício que tem algum problema nessa definição, apesar de ainda não chegar no sistema lógico para mostrar a contradição. Bom, Sócrates pergunta, mas e os inimigos? O que nós devemos aos inimigos? Poliamarco responde, a gente responde o que é, a gente tem que dar para ele o que é devido do inimigo, o mal. Aí, tá bom. Então ele segura isso. Sócrates segura isso. Isso acontece muito. E é por isso que eu decidi fazer com os slides, porque ele faz muito esse vai e vem, e aqui vai ficar as coisas mais limpas. Aí Sócrates diz, ok, mas e quem pratica a arte da medicina? O que é devido a essa pessoa? A arte, é importante lembrar que é sinônimo de técnico, de trabalho. Poliamarco diz, evidentemente, que dê ao corpo remédios, que dê os alimentos que se deve ao corpo. É isso que é devido de um médico. E tá bom. E para alguém que cozinha, quem tem a arte de cozinhar, o que é devido? Evidentemente, dar os temperos para preparar a comida. E aí Sócrates vem com o pulo do gato e fala, a quem e o que é devido à arte que chamamos de justiça? Então, a quem cabe exercer a justiça? A quem e que, né? Então ele só responde o que, ele não responde a quem. Ora, pelo que estamos falando, parece que o que deve fazer é distribuir entre os amigos e os inimigos os benefícios e os danos. É isso que cabe ao justo. Então Sócrates fala, bom, parece então que fazer mal aos inimigos é o que Simonides entende por justiça. É o que parece. Mas me diga, a quem cabe e quando cabe fazer bem aos amigos doentes e mal aos inimigos no que toca à saúde? Isso já começa a dar um contrassenso, porque quem tem que fazer bem aos doentes é o médico, mas o médico também deveria fazer bem aos inimigos que estão doentes. Mas então ele fala, não, por essa definição eu não posso falar isso, ele tem que fazer mal aos inimigos. Ele ainda segurou aí, vamos ir, né? E aos navegadores, no que concerne ao perigo do mar, ou seja, proteger os navegadores e proteger os bons navegadores e não proteger os maus navegadores. A quem cabe isso? Bom, ao capitão, ao líder. Mas e o que diremos do justo? Em que ocasião o justo vai servir aos amigos e prejudicar os inimigos? É difícil pensar. Um justo, uma pessoa justa, tendo que prejudicar alguém. Aí ele fala, na guerra. Na guerra, o justo ele tem que se aliar a uns e combater os outros. Está bem, Poliamarco. Mas o médico, ele é inútil para os que não sofrem. Não é correto? É verdade. O médico não serve de nada para os que não sofrem. E os que não navegam, o capitão é inútil. É verdade. O capitão é inútil. E o justo? Ele é inútil fora da guerra? Bom, não, o justo tem que ser útil fora da guerra. Claro que o justo é útil fora da guerra. Então ele tá bom. O justo também é útil em tempos de paz. E a agricultura, por exemplo, ela é útil em tempos de paz? É útil, né, para fazer esses alimentos, os frutos da terra. E o sapateiro, o cara é útil em tempos de paz? É útil, claro que é útil em tempos de paz para fazer sapatos. Mas e o justo, a justiça? Quando que ela é útil em tempos de paz? Para fazer contratos comerciais, para fazer onde as pessoas vão trabalhar e ter pagamentos justos. Tá bom, mas para montar essa parede aqui,
o que é mais útil? O justo ou um pedreiro? Olha, um pedreiro é muito mais útil do que um justo para fazer essa parede. Bom, e para tocar uma música? Quem que é mais útil? O músico ou o justo? Bom, novamente, é o músico que ele é muito mais útil. Tá bom, em que momento o justo é mais útil? Ah não, nos momentos de dinheiro. Quando envolve dinheiro, tem que ter uma pessoa justa para fazer essa contratação, isso tudo, para que seja tudo muito bem feito. Mas, se por exemplo fosse para comprar um cavalo, um negociante de cavalo seria mais útil do que o justo. E para comprar um barco? Bom, o barqueiro vai ser mais útil do que o justo. Tá bom. Em qual momento, então, cabe o justo usar esses dinheiros que estão dando, né? Já falou que o justo é onde fica o contrato comercial e tudo mais. Quando que o justo vai ser, então, mais útil? Quando que ele vai entrar aí? Ele, quando tem que guardar o dinheiro. Guardar o dinheiro, você vai dar na mão de um justo, né? Não vai dar na mão de um pilantra qualquer. Ele, tá bom. Mas me diz, a gente só guarda o dinheiro quando ele fica improdutivo. Se eu for usar o dinheiro, eu não vou guardar ele. Ele perfeitamente. Ora, então a justiça só é útil quando o dinheiro é inútil. Bom, mas e um escudo? Não só guardar dinheiro, guardar coisas em geral. Um escudo, uma flauta, quando que eu vou guardar essas coisas? Bom, eu vou guardar um escudo quando eu não vou usar. Vou guardar uma flauta quando eu não for usar. Ele certamente, só assim que eu vou guardar as coisas. Então me parece que a justiça é inútil, porque ela só serve a coisas inúteis, o que gera um contrassenso. E então isso é uma contradição. A partir dessa definição a gente viu que a justiça ela só é útil para as coisas inúteis, o que não faz muito sentido. Eu só estou expondo os argumentos de Platão, né? Obviamente tem furada aí, mas depois a gente volta. Então, o que a gente viu, né? O que é devido justo? Fazer bem aos amigos e mal aos inimigos. Quando que cabe o justo prejudicar o mal? Em momentos de guerra, né? Ele tem que escolher ajudar os amigos e prejudicar os inimigos. Mas fora da guerra, o justo também tem que ser útil. Como? Para fazer prestações de serviço. E estou só repassando, né, os tópicos, né? Não me conversem. Algumas quando o justo é mais útil para guardar dinheiros e bens. Quando se guarda dinheiros e bens? Quando eles não estão sendo utilizados. Ora, o justo então não é muito útil, porque ele só serve a coisas inúteis. Uma contradição. Então, a conversa continua. E aí, Sócrates ele pergunta, era isso que você queria dizer? Não, por Zeus! Não, assim que eles falavam, né? Não queria dizer isso. Acho ainda que a justiça consiste em beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos. Nisso tem que ter a justiça. Bom, e os amigos? São os homens bons e os inimigos os maus. E por bom, entende-se que são os justos e os incapazes de cometer injustiça. Essas são as pessoas boas, são as pessoas que são justas. Parece que sim, é uma boa definição. Então, nesse momento, entra Polemarco na conversa e fala, não é assim não. Não é assim que se define quem é amigo e quem é inimigo. O amigo é aquele que é honesto, e o inimigo desonesto. Então, tem mais uma conversa ali entre eles, aí eles entram no consenso, tá bom, é isso aí então. Então, eles entram em acordo. Só um freeze aqui para ver o que está acontecendo. A gente vê em toda essa estrutura de argumentação 3 grandes passos, que são os passos indutivos, os analógicos e os dedutivos. O que é o indutivo? O indutivo é o seguinte, eu tenho vários casos particulares. Se eu soltar essa coisa aqui, ela cai. Se eu soltar essa coisa aqui, ela cai. Se eu soltar aquilo, cai. Bom, então eu vou fazer uma indução. Se eu soltar, qualquer coisa cai. E é isso que foi feito. Ele citou alguns argumentos do médico, depois do barqueiro. Ele falou, bom, se acontece com isso, deve acontecer o mesmo para todos. E é aí que a gente ganha informação.
Esse é o único passo em que pode ter erro, porque você está generalizando. Porque no momento que alguma coisa não acontecer, está errado. Os passos de analogia, eles servem para que dê outros exemplos, né? Falou o exemplo do médico. Então, ele faz uma analogia e fala lá do barco. Faz outra e fala lá do sapateiro. Para que isso tudo dê uma base para que seja feita a indução. E a dedução é o seguinte. Ele pega uma premissa grande, como por exemplo, todo homem é mortal. Ele chega a essa premissa através da indução. E aí ele aplica isso a um caso particular. Todo homem é mortal, Sócrates é homem. Então, Sócrates é mortal. Essa é a dedução. E é isso que ele faz, né? Ele o tempo todo ele faz lá as analogias, cria uma indução. Aí nessa indução ele chega numa conclusão que é necessária. É necessário, então, isso aqui. E é isso aqui que ele chegou que gera uma contradição lá com a definição. Então, tem erro aí, o erro, como esses passos são corretos, a não ser na indução, mas em geral não é. Então a definição está errada. Bom, vamos lá então. Então, o justo é aquele que faz bem ao amigo bom e mal ao amigo mau. Correto? É isso mesmo. Então me diga, aos cavalos que nós fazemos mal, os animais, né? Eles se tornam melhores ou piores quando a gente faz mal a eles? Ora, piores? Bom, mas eles se tornam piores na virtude de cavalo ou de cachorro? Bom, claro que é de cavalo. Ok. E se nós fizermos mal a um cachorro? Ele torna pior na virtude de cachorro. Correto? É isso mesmo. Então, aos homens que nós fazemos mal, parece que tornamos eles piores em virtudes humanas. Sim, precisamente. Por essa lógica. Ora, a justiça é uma virtude humana. Então, parece que o justo torna os homens piores. Uma contradição também. Não faz sentido. O justo não pode tornar ninguém pior. Esse foi refutado mais rapidamente, né? Definição: fazer bem ao amigo bom, ao amigo mau. O que acontece com o homem, né, que sofre o mal? Ele se torna pior em virtudes humanas. A justiça torna os homens injustos, piores em virtudes humanas. O que é um contrassenso com a definição de justiça. A justiça não pode causar isso. Normalmente, isso é uma outra contradição. Então, chegamos aqui num momento mais dramático. Eles começam a discutir, então, caramba, mas então, qual que é a definição, né? O que é isso? E eles ficam lá falando. É nesse momento, levanta um homem chamado Trasímaco. Levanta a voz no meio do auditório e pergunta: e tu, Sócrates, como que você define justiça? Em vez de ficar aí perguntando a todo mundo. Sócrates, nesse momento, ele se sente tomado ali pelo medo. Aconteceu, né? Ele é narrado ali, né? Que ele crê e acredita que se ele não olhasse para o Trasímaco, antes dele olhar para ele ficaria mudo. Porque naquela época existia uma crença que aquele que olhava para o lobo, ou melhor, quando o lobo olhava primeiro para você e que você para o lobo, você ficaria mudo. Ou seja, ele está falando que a presença ali de Trasímaco era como um lobo, uma coisa feroz ali, um homem grande ali gritando no meio do auditório. Aí Sócrates diz: não se perturba, não fica assim, a gente está aqui por acaso, eu não vim aqui para me esbanjar, eu só vim aqui por causa do convite lá do Céfalo. Fica tranquilo. A conversa então continua um pouquinho, até que Trasímaco ele quer definir. Aí o Trasímaco ele chega: o justo não é outra coisa senão aquilo que é vantajoso ao mais forte. Então, o que você espera para me elogiar? Vai te recusar disso? Trasímaco é assim, cara, bem ofensivo, né? Sócrates, caramba, com toda humildade, olha, eu não entendi muito bem o que você quer dizer. Pede para Trasímaco explicar. Trasímaco diz: ora, existem cidades democráticas, tirânicas, aristocráticas. E o elemento mais forte de cada cidade são os governos, correto? Sem dúvida. Então, é isso que eu digo. Os governos fazem leis para a sua própria vantagem. A democracia, leis democráticas. A tirania, leis tirânicas, e assim vai. Assim, excelente criatura, eu afirmo
Em todas as cidades, o justo é a mesma coisa que o vantajoso ao governo constituído. É assim que ele define justiça. Legal a forma que fala criatura, né? Bem ofensivo para cima. E Sócrates, ele tenta ver que tem coisa boa ali. Eu concordo que o justo é algo vantajoso. Isso eu concordo com você. Mas tu afirmas que é algo mais forte. Mas então, me digas tu, é justo obedecer aos governantes? Assim, certamente, é o que eu estou falando. Mas os governantes são falíveis, são infalíveis ou podem se enganar? Bom, podem se enganar, são pessoas. Olha, então você está dizendo que é justo obedecer às leis boas e às leis más. Porque eles se enganam, eles fazem leis más também. Aí Trasímaco grita, o que está querendo dizer? E Sócrates fala, o que tu dizes? Foi você que definiu, não fui eu. Então continua ali uma outra discussão. E o próprio Trasímaco reconhece que às vezes é justo o governante, é justo ao governo botar leis que são prejudiciais a eles. Às vezes isso é algo justo, né? Sei lá, tirar vale paletó. Seria uma lei muito justa, é prejudicial a eles mesmos, mas é justo. E basicamente essa foi a quarta definição. Ele definiu que é aquilo que é vantajoso ao mais forte. Isso aqui, se não tiver contexto, isso aqui é totalmente arbitrário. Então é muito importante que esteja no contexto aqui, toda essa argumentação. Bom, quem é o mais forte? O governo local. Mas nenhuma ciência busca a vantagem própria. E o governo, o ato de governar é uma ciência. Então ela não poderia buscar a vantagem própria. Então, como o governo local é o mais forte e eles não buscam a vantagem própria, tem contradição aqui. Então essa definição está errada. Uma contradição. E aí começa de fato uma troca. Porque até agora eles estavam querendo definir o que é a justiça. Agora eles vão deixar isso um pouco de lado. Bom. Acontece um momento engraçado agora, né? Clitofontes, Polemarco, eles entram ali na conversa e começam a querer defender. Não, olha, Trasímaco quis dizer isso aqui e tal. E aí Sócrates chega e fala, Trasímaco, acreditas então que o justo é o que parece ser vantajoso ao mais forte? Quer lhe dar vantagem ou não? Já deu, tentando ajudar ele na sua definição. Não é necessariamente o melhor, mas é o que parece ser melhor. Aí Trasímaco responde, pensas mesmo que eu chamo de mais forte aquele que se engana no momento em que se engana? Não faz sentido, né? O cara está exercendo poder no ato de ser enganado por enganar. Uma coisa meio nonsense, né? E aí Trasímaco fica meio bolado, aí começa, você é um chantagista, né? Você age de má fé. E aí com isso começa a dificultar na argumentação. Ele fala, você é um psicofanta, fala esses xingamentos da época. Ele começa a atacar a pessoa de Sócrates. Aí Sócrates chega, Trasímaco, você acha mesmo? Te pareço eu um psicofanta? Psicofanta é isso, né? Chantagista, que age de má fé. Aí Trasímaco, eu tenho certeza. Eu continuo um pouco a discussão, até que Sócrates pergunta. Sócrates pergunta. Bom, a medicina, ela não tem uma vantagem própria, ela não quer fazer uma vantagem a si própria. Ela faz a vantagem ao que é o corpo. Não é ela mesma a própria essência. Assim como o hipismo. O hipismo quer a vantagem para os cavalos, não para a ciência do hipismo. E aí ele novamente retoma, né? Que fala que as artes, elas governam o que dominam, o que se exerce.
e não o contrário, não ela mesma. Então ele, normalmente, o Sócrates ele tem uma mania de não só querer refutar o argumento, ele aniquila o argumento, ele dá 1000 contra-exemplos sobre o mesmo argumento, sendo que só um basta. Então ele reforça isso daqui, né, nesse momento. E aí ele começa a dar mais exemplos, né? E aí Trasímaco, na última vez que ele responde sim, concorda, tá, isso, ele começa a querer atacar Sócrates, ele começa a fazer algumas perguntas para atacar ele, e já tinha reparado que ele estava em contradição com a definição dele. Então ele muda aquela questão, né, do que é a justiça e começa a querer defender uma outra questão, que é mais vantajoso ser injusto do que justo. É isso que ele começa a defender. Trasímaco diz: a injustiça é mais vantajosa do que a justiça. E essa injustiça que eu estou falando é a tirania. Pois a injustiça nos leva ao ápice da felicidade humana. O tirano se apodera de bens, do sagrado, do profano, do particular, do público. E quem desobedece o tirano é dado como ladrão, como saqueador. Enquanto o tirano se apodera não só do bem, mas das pessoas, e as pessoas não vão mais chamar eles de nomes vergonhosos e qualquer coisa assim, o tirano, ele é sim feliz e afortunado. E não só os cidadãos, mas todo aquele que venha a saber que o tirano praticou a injustiça vai venerar ele. Então é isso que ele fala, não, tem que ser tirano, fazer a injustiça é mais útil do que a justiça, por causa desse argumento. O tirânico, ele faz isso tudo. Então está sempre nesse momento uma sensação de vitória. Esse argumento que acabei com ele. Ele começa a se retirar, começa a sair lá do palco. E aí os homens vêm lá e puxam de volta. Não, volta aqui! Aí o Sócrates, né, com toda humildade, divino Trasímaco, depois de lançar um discurso desses, quer ir embora sem nos ensinar se a coisa é assim mesmo ou não. Aí Trasímaco, que de outro modo seria? O cara já tomou um pau antes e continua ali falando isso. É impressionante. Bom, após umas conversinhas ali que a gente começa a se resolver, não, mas agora, assim, Sócrates, ele... Bom, como mudamos agora o rumo da nossa conversa, temos que decidir que método de discussão faremos, a retórica ou a dialética. Bom, a retórica consiste numa discussão de persuasão. Ganha quem tiver os melhores argumentos. Não necessariamente quem esteja com a verdade, mas quem tem os melhores argumentos. Em geral, essas são as discussões por aí, né? Enquanto a retórica, ou melhor, a dialética, ela busca puramente buscar a verdade, parir a verdade. Independente da opinião de quem fala. Eu posso, por exemplo, concordo que a verdade é relativa, ou melhor, não concordo, mas eu vou fazer argumentos como se eu concordasse, tentando, né, parir a verdade mesmo. Então, independe do que eu acredito. Trasímaco corresponde. Bom, faremos pelo método da dialética. Então, vamos recomeçar. Tu acreditas que a perfeita injustiça é mais vantajosa do que a perfeita justiça? Sim, e já apresentei as minhas razões. Bem, como você entende elas? A justiça é um vício para você? Não. A justiça é uma ingenuidade. É assim que eu digo. E a injustiça, o que é? A injustiça é a prudência do homem. Bom, compreendo bem o seu pensamento, está falando de Sócrates. O que me espanta é que você realmente acredita nisso? Trasímaco fala, de que isso importa? Eu só quero que você me refute, não importa o que eu acredito. Bom, então você acredita que o homem justo, ele vai querer prevalecer sobre outros justos? Não, o justo não quer prevalecer sobre outros justos. Não seria cortês.
Mas ele vai querer prevalecer sobre os injustos. O justo vai prevalecer sobre os injustos. Mas e o injusto? Ele prevalece sobre o injusto? Sim, o injusto prevalece sobre todos, afinal ele é o tirano. Ele quer prevalecer sobre todos. Então, o justo não prevalece sobre o seu semelhante, mas sobre o contrário, e o injusto somente sobre o, ou melhor, contra os dois, né? Contra o semelhante e o contrário. O injusto, pelo que você diz, ele se assemelha ao homem sábio e bom, e o justo não se assemelha. É isso mesmo que eu estou falando. Então, a gente pode, daí, chegar à conclusão que uma pessoa, ela é conforme ela se assemelha. O injusto se assemelha ao bom, então ele é o injusto, ele é o bom. Isso é importante guardar, vai aparecer aí no momento masculino. Uma pessoa é conforme o que ela se assemelha. Bom, se temos dois homens, um músico e o outro que não é músico, um é sabedor e o outro não é, correto? Ora, o músico que afina ali sua lira, ele quer prevalecer sobre outro músico? Não. Mas, e sobre o ignorante da música? Ele quer prevalecer? Sim, sobre o ignorante ele quer e vai prevalecer. Ok. E o mesmo acontece para um médico, né, que prescreve medicamentos. Ele não pretende prevalecer sobre outro médico, mas sim sobre um ignorante. Perfeitamente. Ora, mas e o ignorante? O ignorante, ele quer prevalecer sobre os sabedores e os ignorantes. E aí o Trasímaco, pela primeira vez, ele fala, talvez. Ele já começa a prever, porque Trasímaco era um homem muito inteligente, ele já começa a ver, cara, isso aí vai dar problema. Então ele já começa a falar, caraca, perdi de novo, cara. Talvez. Bom, o sabedor, ele é um homem sábio, correto? Correto, obviamente. E o sábio é bom. Correto, é bom. Bom, o homem sábio, como a gente já viu, ele não quer prevalecer sobre o seu semelhante, mas sobre o seu contrário. O músico, ele não quer prevalecer sobre outro músico, mas sobre o ignorante. Bom, então parece que o nosso homem injusto está se assemelhando ao ignorante. O ignorante quer prevalecer sobre os dois. E o injusto também. E como a gente já tinha visto, uma pessoa ela é conforme o que ela se assemelha. Então a gente chegou justamente no contrário. A gente chegou aqui, o justo, ele se assemelha ao homem bom e sábio, e o injusto se assemelha ao ignorante. E isso é a contra-argumentação disso. Acabou. Isso aqui não faz mais sentido. Então vamos ver exatamente o que aconteceu. O justo não prevalece sobre o semelhante, só sobre o outro. O injusto sobre ambos. Uma pessoa, ela é conforme o que ela se assemelha. O sabedor, ele prevalece não sobre o semelhante, mas o ignorante. O ignorante quer prevalecer sobre todos. Até agora são informações desnecessárias. Mas, juntando 1 com 3, né? 1 mais 3 igual a 4, muito bom. O sabedor se assemelha ao homem justo. O homem justo prevalece sobre o semelhante. E o injusto sobre ambos. O sabedor prevalece sobre o ignorante, né? Não sobre o semelhante, mas sobre o ignorante. Ou seja, esse cara aqui está se assemelhando desse. Então, como uma pessoa é conforme ela se assemelha, o sabedor se assemelha ao homem justo. E o justo é um sabedor. O justo é bom, pelo que a gente viu, né? Uma pessoa sabedora é uma pessoa boa. Então, como queríamos demonstrar, né? Na matemática a gente usa isso tudo, demonstrar em latim. Então a gente mostra que, de fato, não é melhor ser injusto do que justo. Mas Sócrates ainda... Isso aqui era a palestra, né?
Mas aí nas últimas páginas, Sócrates ainda ele quer, como eu falei, ele quer aniquilar. Então o próximo passo é: a vida do justo é mais feliz do que a do injusto. Isso aqui é outro ponto. Não estou nem falando, né, se é mais vantajoso ou não. Estou falando que agora a vida do justo, aquele cara que não rouba dinheiro, que não faz o que quiser e que todos veneram ele, esse cara que é o tirano, ele vive pior, mais triste do que o justo. Ele prova isso. Que é a última coisa da palestra. Nesse momento, né, que começa essa nova argumentação, para assim, o Ben já começa a ficar muito triste, ele fica meio para baixo, com conversas pequenas. Pô, cara, deixa eu ir embora. Já não quer mais nessa discussão. Aí Sócrates, não, ainda falta provar que a vida do justo é melhor e mais feliz do que a do injusto. Aí ele novamente retorna aqueles exemplos que aparentemente não tem nada a ver. Os cavalos, eles possuem uma função? Aí ele traz assim, cara, eu não entendi o que você está querendo dizer. Deixa-me explicar. Você pode cortar uma planta com uma espada, com uma faca e com vários instrumentos, não é? Sim, por que não? Mas concorda que nenhum instrumento faz isso tão bem quanto um podão, que é feito para isso. Ele, de fato. Então nós podemos dizer que a função de uma coisa é o que ela faz melhor do que as outras. Por exemplo, uma garrafa plástica, né? Você pode meter porrada com ela, né? Se for de metal. É uma função dela. Mas o que ela faz de melhor? Botar água dentro, armazenar água. Então é isso que ele está querendo dizer. A função de uma coisa é o que ela faz melhor do que as outras. Compreendo, julgo que é isso mesmo. Ora, mas tudo que tem uma função tem uma virtude. Como, por exemplo, os olhos e os ouvidos. Eles têm uma função, portanto, uma virtude. Certamente. E se nessa virtude eles forem ruins, a função ela é desempenhada pior. Verdade? Se a virtude de ouvir é ruim, a função do ouvido será ruim. Isso vale para todas as virtudes? Parece que vale. A indução sendo feita. Então vamos examinar a alma. Não vale aqui eu expor o que é a alma, nem tem tempo para isso. Mas essa alma é o sentido aristotélico da coisa. Né? Aristóteles só definiu isso depois, mas não é o sentido religioso. A religião depois vê que é a mesma definição de alma. Então, é a unidade de todos os ser vivo. E a alma tem uma função, que é a de vigiar, que é a de comandar o corpo, que é de fazer qualquer coisa assim do gênero. E pode-se dizer que isso é a função da alma e de mais nada, só da alma. É verdade, é uma função exclusiva da alma. Mas a vida humana também é uma função da alma. Não tem vida sem alma. Correto. Bom, como falávamos, se a virtude é baixa, a função é desempenhada porcamente. Se a virtude é boa, a função é desempenhada melhor. Pela lógica, sim. Então, como nós já vimos antes, a justiça ela é uma virtude da alma. Portanto, o homem justo ele tem que viver bem. Porque se ele tem a virtude da justiça na alma, a alma vai desempenhar melhor. Se a pessoa tem mais virtude, mais justiça, a alma desempenha melhor a sua função. E a função da alma é a vida. E a vida de um homem vai ser então mais feliz e mais afortunada do que quem vive porcamente a justiça, porque vai ter pouca virtude. Então, exatamente essa foi a estrutura da argumentação. A função de uma coisa é o que ela se assemelha, né, o que ela desempenha e que faz melhor do que as outras coisas.
Todas as coisas que possuem uma função têm uma virtude que é associada. Joga também. Olha só, escrevi a mesma coisa. Uma virtude, quando ela é alta, ela desempenha uma função boa, e quando a virtude é má, é o contrário, uma função má. A vida é uma virtude da alma, a justiça é uma virtude também da alma. Uma pessoa que é justa é uma pessoa com virtude na alma, e ela com virtude na alma vai desempenhar melhor a vida. E uma vida melhor desempenhada é uma vida boa, feliz e afortunada. É assim que ele chega à conclusão de que a vida do justo é mais feliz. Aí, quadradinho. Isso é da matemática. E aí Sócrates ele termina o capítulo falando: bom, Tracima, eu vejo que agora você se apazigou, você está mais tranquilinho, não está mais pomposo aí. Mas de qualquer forma, perceba que a gente saiu de uma definição e chegamos ao extremo oposto. De modo que o único resultado dessa palestra é que nada sei. É assim que Sócrates termina o capítulo. Muito bom. Bom. Bom para esticar as pernas, que agora vem mais palestra. Intensivão hoje. Agora é a meditação, né? Vou parar. Agora? Agora, espero descer.